Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia de mais um bloco de capítulos de Dewey, Um Gato entre Livros. Eu vou começar o dia hoje me desculpando com quem acompanha a leitura de quinta-feira, As Brumas de Avalon. Ontem eu não consegui postar o vídeo, o bloco de capítulos da semana, porque a minha gatinha sumiu de casa ontem de manhã e eu ainda não tinha terminado de editar o vídeo para poder subir, para poder publicar ele aqui no YouTube. Então, para a semana que vem, o bloco de capítulos de Brumas de Avalon vai ser maior, tá bom? Não só os 2 capítulos que seriam publicados ontem, mas também mais 2 capítulos da semana, ok? Bom, muito obrigada a vocês que estão aqui me acompanhando todas as semanas, esses 3 dias. Obrigada pelos comentários, está sendo muito gostoso compartilhar essas leituras com vocês e saber as opiniões e as impressões de cada um. Obrigada pelas curtidas e obrigada pelos compartilhamentos. Tem mais gente chegando aqui no canal e eu fico muito feliz com isso. Vamos aumentar essa rede de leitura, porque ler é muito importante, né? E ler bons livros é mais importante ainda. Histórias boas, boas histórias, é sempre muito bom a gente ter contato com a literatura em geral. Estou rouquinha de novo, então a leitura vai ser um pouco mais baixinha. Vou ver se na edição eu consigo aumentar esse tom, tá bom? Para não prejudicar quem ouve, para não prejudicar vocês que estão ouvindo. Então, vamos lá. Vamos para mais um bloco de Dewey. Capítulo 8. Os melhores amigos de um gato. O cochicho que o Conselho Municipal escutou no outono de 1988 não era meu, ou pelo menos não só meu. Era a voz do povo se animando, vozes que em geral nunca eram ouvidas, residentes mais velhos, mães, crianças. Alguns frequentadores vinham à biblioteca com um objetivo: retirar um livro, ler o jornal, encontrar uma revista. Outros consideravam a biblioteca como um destino em si. Curtiam passar o tempo lá, onde eram assistidos e fortalecidos. A cada mês havia um número maior dessas pessoas. Dewey não era apenas uma novidade, ele era um instrumento na comunidade. As pessoas iam à biblioteca para vê-lo. Não que Dewey fosse um animal especialmente bajulador. Ele não corria ao encontro de cada pessoa que entrava. Tornava-se disponível na porta da frente se as pessoas o quisessem. Se não, elas podiam se desviar e continuar o seu caminho. Essa é a sutil diferença entre cachorros e gatos, e especialmente um gato como Dewey. Os gatos podem precisar de você, porém não são carentes. Quando usuários regulares entravam e Dewey não estava lá para recebê-los, eles muitas vezes percorriam a biblioteca procurando pelo gato. Primeiro olhavam para o chão, imaginando que Dewey estaria escondido num canto. Depois, examinavam o alto das estantes. Ah, como vai, Dewey? Eu não tinha visto você aí, diriam eles, estendendo a mão para afagá-lo. Dewey oferecia o topo da cabeça para ser acarinhado. Contudo, não o seguia. Os clientes pareciam sempre decepcionados. No entanto, assim que se esqueciam dele, Dewey pulava em seus colos. Era quando eu ouvia os sorrisos. Não era apenas pelo fato de Dewey ficar com eles durante 10 ou 15 minutos. Era porque os escolhera como objeto de uma atenção especial. No final do primeiro ano, dúzias de clientes me diziam: sei que Dewey gosta de todo mundo, mas eu tenho um relacionamento especial com ele. Sorri e concordei com a cabeça.
É verdade, Judy, pensei. Você e todo mundo que vem a esta biblioteca. É claro que se Judy Johnson, ou Mercy Mackey, ou Pat Jones, ou qualquer um dos outros fãs de Dewey permanecesse ali por mais tempo, com certeza ficaria decepcionada. Muitas vezes tive essa conversa apenas para ver o sorriso desaparecer meia hora mais tarde, quando ao sair da biblioteca, ela por acaso notava Dewey sentado no colo de outra pessoa. Oh, Dewey, diria Judy. Eu achei que eu era a única. Ela olhava para o gato durante alguns segundos. Porém, Dewey não erguia os olhos. Então ela sorria. Eu sabia o que Judy estava pensando. Esse é só o trabalho dele. Ele ainda me ama mais do que os outros. E então havia as crianças. Se você quisesse compreender o efeito que Dewey tinha sobre Spencer, era só observar as crianças. Os sorrisos quando entravam na biblioteca, a alegria com que elas o procuravam e o chamavam, a excitação quando o encontravam. Por trás delas estavam as mães, sorrindo também. Eu sabia que as famílias estavam sofrendo e que para muitas dessas crianças os tempos estavam difíceis. Os pais nunca discutiam seus problemas comigo ou com ninguém da equipe. Provavelmente não discutiam nem com os amigos mais próximos. Não é o nosso jeito por aqui. Não falamos a respeito de nossa situação pessoal, seja ela boa, ruim ou indiferente. Mas dava para ver. Um menino usava o casaco velho do inverno anterior. A mãe dele parou de usar maquiagem e mais tarde suas joias. O menino adorava Dewey, se agarrava a ele como um verdadeiro amigo. E a mãe nunca parava de sorrir quando os via juntos. Então, por volta de outubro, o menino e sua mãe pararam de visitar a biblioteca. A família, fiquei sabendo, tinha se mudado repentinamente. Aquele não foi o único menino que usou um casaco velho naquele outono, e certamente não era a única criança que adorava Dewey. Todas elas queriam, chegavam a ansiar pela atenção dele, tanto que aprenderam a controlar-se o suficiente para passar a hora da história com ele. Toda terça-feira de manhã, o murmúrio de crianças excitadas no salão redondo, onde tinha lugar a hora da história, era subitamente pontuado por uma exclamação de "Dewey está aqui!". Começava uma movimentação maluca quando todas as crianças na sala tentavam afagar Dewey ao mesmo tempo. Se vocês não ficarem quietas, diria Mary Walk, a bibliotecária do setor infantil, Dewey vai ter que ir embora. Um silêncio mal contido se abatia sobre a sala quando as crianças retomavam seus assentos, tentando conter a excitação. Quando estavam relativamente calmas, Dewey começava a deslizar entre elas, esfregando-se em cada uma e fazendo-as dar risadinhas abafadas. Logo, os garotos o agarravam e sussurravam: "Fique aqui comigo, Dewey, fique comigo." Crianças, não me façam avisá-las outra vez. Está bem, Mary. As crianças sempre chamaram Mary Walk pelo primeiro nome. Ela nunca entrou numa de Senhorita Mary. Dewey, sabendo que tinha abusado dos limites, parava de perambular e se enroscava no colo de uma criança de sorte. Não deixava uma criança agarrá-lo e mantê-lo no colo. Ele que escolhia passar o tempo com ela, e cada semana optava por uma criança diferente. Uma vez escolhido um colo, Dewey normalmente ficava quieto durante a hora inteira, a não ser que se exibisse um filme. Aí ele pulava para cima de uma mesa, encolhia as pernas sobre o corpo e observava intensamente a tela. Quando os créditos começavam a rolar, ele fingia tédio e pulava para o chão, antes de as crianças terem tempo de perguntar: "Onde está o Dewey?" Ele já tinha sumido.
Só houve uma criança que Dewey não conseguiu conquistar. Ela tinha 4 anos na época que o gato chegou e vinha todas as semanas à biblioteca com a mãe e o irmão mais velho. O irmão adorava Dewey. A menina ficava o mais longe possível. Parecia tensa, nervosa. A mãe acabou me confiando que a pequena tinha medo de animais de 4 patas, especialmente gatos e cachorros. Que boa oportunidade! Eu sabia que Dewey poderia fazer com essa garotinha o que fizera com crianças que tinham alergia a gato. E finalmente encontraram um bichano com o qual podiam passar algum tempo. Sugeri que expuséssemos delicadamente a menina a Dewey, primeiro olhando para ele da janela, depois com encontros sob supervisão. É uma tarefa perfeita para o nosso dócil e amoroso Dewey, eu disse à mãe. Eu estava tão entusiasmada que cheguei a procurar nos melhores livros para ajudar a garotinha a superar o medo. Entretanto, a mãe preferiu não seguir esse caminho. Assim, em vez de tentar mudar os sentimentos da menina com relação a gatos, conciliei. Quando a pequena chegava à porta e acenava para a atendente na frente da mesa, íamos procurar Dewey e o trancávamos na minha sala. Ele detestava ficar trancafiado em meu escritório, especialmente quando havia frequentadores na biblioteca. Vocês não precisam fazer isso, podia ouvi-lo gritar. Eu sei quem ela é, não vou chegar perto dela. Eu detestava prendê-lo e odiava perder a oportunidade de fazer com que Dewey ajudasse a melhorar o medo da menininha. Mas o que eu podia fazer? Não force, Vicky, disse a mim mesma. Vai acontecer. Com isso em mente, planejei uma discreta comemoração do primeiro aniversário de Dewey. Apenas um bolo feito de comida de gato para ele e um bolo normal para os frequentadores. Não sabíamos exatamente quando ele tinha nascido, mas, como o Dr. Esterly calculara que tinha 8 semanas quando o encontramos, fizemos as contas para trás, até o final de novembro, e escolhemos o dia 18. Encontramos Dewey no dia 18 de janeiro. Assim, calculamos ser esse o dia de sorte do gato. Uma semana antes da comemoração, deixamos um cartão para as assinaturas. Em poucos dias havia mais de 100. Na hora da história seguinte, as crianças coloriram imagens de bolos de aniversário. 4 dias antes da festa, penduramos os desenhos em um barbante por trás da mesa de circulação. Aí, o jornal publicou uma matéria e começamos a receber cartões de aniversários pelo correio. Eu não podia acreditar. As pessoas mandavam cartões de aniversário para um gato. Quando a festa já estava rolando, as crianças pulavam de excitação. Outro gato estaria assustado, sem dúvida. Porém, Dewey absorveu tudo com sua habitual calma. Em vez de interagir com as crianças, no entanto, ele manteve os olhos no grande prêmio, seu bolo de comida de gato em formato de camundongo, coberto com o iogurte integral da marca de Jim Hollis Clark. Ele detestava coisas diet. Enquanto as crianças davam risadinhas, olhei para os adultos reunidos nos fundos da sala, na maioria pais. Estavam sorrindo tanto quanto as crianças. Mais uma vez, me dei conta de como Dewey era especial. Não era qualquer gato que poderia reunir esse tipo de fã-clube. E percebi outras coisas também. Que Dewey estava causando um impacto, que ele tinha sido aceito como parte da comunidade e que, embora eu passasse o dia inteiro com ele, eu jamais ficaria sabendo dos relacionamentos que desenvolvera e todas as pessoas que ele tocara. Dewey não tinha favoritos. Gostava de todo mundo do mesmo jeito. No entanto, ao dizer isso, sei que não é verdade. Dewey tinha seus relacionamentos especiais e vou sempre me lembrar de Crystal. Durante décadas, a biblioteca abrigara todas as semanas uma hora da história exclusiva para turmas escolares especiais de ensino primário e médio.
Antes de Dewey, as crianças não se comportavam bem. Era o grande passeio que tinham durante a semana e elas ficavam agitadas, gritavam e pulavam. Mas Dewey mudou isso. À medida que o conheciam, as crianças aprenderam que se fossem demasiadamente barulhentas ou imprevisíveis, Dewey iria embora. Elas fariam qualquer coisa para manter o gato perto delas. Depois de alguns meses, ficaram tão calmas que era impossível acreditar ser o mesmo grupo de crianças. Elas não conseguiam afagar muito bem, já que a maior parte era deficiente física. Dewey não se importava, desde que elas estivessem um pouquinho quietas. Dewey passava a hora com elas, caminhava pela sala se esfregando em suas pernas, pulava no colo delas. As crianças ficaram tão aficionadas nele que não notavam mais nada. Se lêssemos o catálogo de telefone para elas, não se importariam nem um pouco. Crystal era uma das integrantes mais incapacitadas do grupo. Ela era uma menina linda, de cerca de 11 anos, mas não falava e tinha muito pouco controle dos membros. Ficava numa cadeira de rodas que tinha uma bandeja de madeira na frente. Quando ela chegava à biblioteca, trazia sempre a cabeça baixa e os olhos fixos na bandeja. A professora tirava-lhe o casaco ou o abria, e ela não se mexia. Era como se não estivesse ali. Dewey notou Crystal de imediato, porém eles não formaram logo sua relação. Ela não parecia interessada nele e havia montes de crianças desesperadas pela atenção do gato. Então, uma semana, Dewey pulou na bandeja da cadeira de rodas de Crystal. A menina gritou. Ela vinha à biblioteca há anos e eu nem sequer sabia que ela conseguia vocalizar. Aquele grito foi o primeiro som que eu vi a menina emitir. Dewey começou a visitar Crystal todas as semanas. Sempre que ele pulava na bandeja, ela gritava de alegria. Era um grito alto, agudo, mas que nunca assustou Dewey. Ele sabia o que o grito significava. Podia sentir a agitação dela, ou talvez conseguisse ver a mudança em seu rosto. Sempre que via Dewey, Crystal resplandecia. Os olhos da menina sempre estiveram vazios. Agora estavam em fogo. Logo, não era apenas o gato na bandeja dela. Assim que a professora a levava à biblioteca, Crystal estava viva. Quando ela via Dewey, que a esperava à porta da frente, imediatamente começava a vocalizar. Não era o seu grito agudo costumeiro, mas um som mais grave. Eu acreditava que ela chamava por Dewey. O gato devia achar isso também, porque, assim que ouvia o grito, já estava ao lado dela. Uma vez que a cadeira de rodas estacionava, ele pulava na bandeja e a felicidade explodia dentro da pequena. Ela começava a gritar e a sorrir, e não dava para acreditar como esse sorriso era grande e brilhante. Crystal tinha o melhor sorriso do mundo. Ai, gente, desculpa, estou emocionada com esse trecho da história. Desculpem. Geralmente, a professora de Crystal pegava a mão dela e a ajudava a afagar Dewey. Esse toque, a sensação do pelo na pele dela, sempre provocava outra rodada de gritinhos, mais altos e encantados. Juro, um dia ela ergueu os olhos e fez contato visual comigo. Estava fora de si de alegria e queria compartilhar o momento com alguém, com todo mundo. E isso vindo de uma menina que durante anos jamais ergueu os olhos do chão. Uma semana, peguei Dewey na bandeja de Crystal e o pus dentro do casaco dela. Ela nem sequer gritou. Só ficou olhando para ele em profunda admiração.
Ele estava tão feliz. Dewey estava tão feliz. Ele tinha um peito sobre o qual se reclinar, que era quente, e estava com alguém de quem gostava. Ele não queria sair de dentro do casaco de Crystal. Ficou lá durante 20 minutos, talvez mais. Outras crianças retiraram livros. Dewey e Crystal ficaram sentados juntos, diante da mesa de circulação. O ônibus estava com o motor ligado em frente à biblioteca e todas as outras crianças já estavam lá dentro. Porém, Dewey e Crystal ainda permaneciam sentados no mesmo lugar em que os tínhamos deixado, a sós. Aquele sorriso, aquele momento valia 1 milhão. Não consigo imaginar a vida de Crystal. Não sei como ela se sentia quando estava fora, no mundo, ou o que ela fazia. Mas sei que sempre que vinha à biblioteca pública de Spencer e se encontrava com Dewey, ela ficava feliz. E acho que ela experimentou o tipo de felicidade completa que poucos de nós sentimos. Dewey sabia disso. Ele quis que ela experimentasse essa felicidade e a amava por isso. Não é essa uma herança digna de qualquer gato ou de qualquer ser humano? Coisas que Dewey gosta e coisas que Dewey não gosta. Escrito em um grande pedaço de cartolina cor de laranja e pregado na mesa de circulação da Biblioteca Pública de Spencer para o primeiro aniversário de Dewey em 18 de novembro de 1988. Categoria: Comida. Adora. Purina Special Dinners sabor leite. Detesta. Qualquer outra coisa. Lugar para dormir. Adora qualquer caixa ou colo de alguém. Detesta sozinho em sua própria cesta. Brinquedo. Qualquer coisa com erva gato. Detesta brinquedos que não se mexem. Hora do dia. Adora às 8 da manhã, quando o pessoal chega. Detesta quando todo mundo vai embora. Posição do corpo. Adora ficar espichado de costas. Detesta de pé durante muito tempo. Temperatura. Adora quente, quente, quente. Detesta frio, frio, frio. Esconderijo. Adora entre os bang-bangs da prateleira de baixo. Detesta o saguão. Atividade. Fazer novos amigos e observar a copiadora. Detesta ir ao veterinário. Afagos. Adora na cabeça atrás das orelhas. Detesta ser coçado ou tocado na barriga. Equipamento. Adora a máquina de escrever da Kim e a copiadora. Detesta o aspirador de pó. Animal. Adora ele mesmo. Trato. Adora limpar as orelhas. Detesta ser escovado ou penteado. Remédio. Felaxin, para bola de pelos. Detesta qualquer outro. Jogo. Adora esconde-esconde e jogar canetas no chão. Detesta brigas. Gente. Adora quase todo mundo. Detesta pessoas que são más com ele. Barulho. Adora embrulho de salgadinho sendo aberto e farfalhar de papel. Detesta barulho alto de caminhão e construção e latido de cachorro. Livro. Adora O Gato que Queria Ser Rei. Detesta 1001 usos para um gato morto. Fim do capítulo 8. Capítulo 9. Dewey e Jodie. O relacionamento de Dewey e Crystal é importante não apenas porque mudou a vida dela, mas porque exemplifica algo a respeito de Dewey. Mostra o efeito que ele exerce sobre as pessoas. O amor dele, sua compreensão. Até que ponto ele se importa. Pega esse primeiro exemplo. Digo cada vez que conto aquela história,
multiplique-o por 1000 e você começará a ver o quanto Dewey significava para a cidade de Spencer. Não era todo mundo, mas era outra pessoa a cada dia, um coração de cada vez. E uma dessas pessoas, uma muito próxima do meu próprio coração, foi minha filha Jodie. Eu sou mãe solteira, então, quando ela era pequena, Jodie e eu éramos inseparáveis. Passeávamos com nossa cachorrinha Brandy pelo parque. Íamos ver vitrines no centro comercial. Pernoitávamos na sala de estar só nós duas. Sempre que a televisão transmitia um filme que quiséssemos ver, fazíamos um piquenique no chão. O Mágico de Oz, além do arco-íris, onde tudo era em cores e você tinha o poder de fazer o que sempre quisera, sendo que esse poder sempre estivera com você se soubesse como chegar a ele. Passava uma vez por ano e era o nosso preferido. Quando Jodie estava com 9 anos, todas as tardes, se o tempo permitisse, fazíamos uma excursão a uma região deserta nas proximidades. Pelo menos uma vez por semana, excursionávamos até o topo de um penhasco de calcário, onde nos sentávamos e olhávamos o rio lá embaixo, uma mãe e sua filha conversando. Naquela época morávamos em Mankato, Minnesota. Porém, passávamos bastante tempo na casa de meus pais em Hartley, Iowa. Durante 2 horas, enquanto os milharais de Minnesota se transformavam em milharais de Iowa, cantávamos juntas com o velho cassete, principalmente canções cafonas dos anos 1970, como John Denver e Barry Manilow. E sempre jogávamos um jogo especial. Eu perguntava: quem é o maior homem que você conhece? Jodie respondia e então me perguntava: quem é a mulher mais forte que você conhece? Daí eu respondia e logo perguntava: quem é a mulher mais engraçada que você conhece? Perguntávamos e respondíamos de um lado para o outro até que por fim eu só conseguia pensar em mais uma pergunta, a que eu estava esperando para fazer. Quem é a mulher mais inteligente que você conhece? Jodie sempre respondia: você, mamãe. Ela não tinha ideia do quanto eu ansiava por ouvir aquilo. Aí, Jodie fez 10 anos. Aos 10, ela parou de responder essa pergunta. Típico de uma menina de sua idade. Contudo, não consegui deixar de ficar decepcionada. Com 13, depois de termos nos mudado para Spencer, ela não deixava mais eu beijá-la antes de dormir. Já estou muito velha para isso, mamãe, disse ela. Eu sei. Agora você é uma menina grande, comentei. Aquilo partiu meu coração. Fui para a sala de estar do nosso bangalô de 2 quartos e 365 metros, que ficava a 1.600 metros da biblioteca. É claro, metade de Spencer ficava a apenas 1.600 metros da biblioteca. Olhei pela janela para as casas quadradas e silenciosas em seus belos gramados quadrados. Do mesmo jeito que no resto de Iowa, a maioria das estradas em Spencer eram perfeitamente retas. Porque a vida também não era dessa maneira. Brandy cambaleou e encostou o focinho em minha mão. Ela estava comigo desde a minha gravidez e sentia claramente a idade. Brandy estava letárgica e pela primeira vez na vida dela ocorriam acidentes no chão. Coitada dela. Você também? Eu segurei o quanto pude, porém acabei levando-a ao Dr. Esterly, que diagnosticou um estado avançado de deficiência renal. Ela está com 14 anos, era de se esperar. O que devemos fazer? Posso tratá-la, Vicky, mas não há esperança de restabelecimento. Olhei para a pobre cadela cansada. Ela sempre estivera presente, sempre me dera tudo. Peguei a cabeça dela entre as mãos e cocei atrás das orelhas. Não posso fazer muita coisa, garota, mas farei o que puder. Diversas semanas e pílulas mais tarde, eu estava sentada na sala com Brandy no colo,
quando senti uma coisa quente. Dei-me conta de que estava molhada. Brandy estava me mijando inteira. Dava para eu ver que ela não apenas sentia vergonha, estava sentindo dor. Está na hora, disse o Dr. Esterly. Eu não contei a Judy. Pelo menos, não contei tudo. Em parte para protegê-la. Em parte porque eu mesma não queria admitir. Achei que Brandy ficaria comigo durante minha vida toda. Eu a amava, precisava dela. Não tinha coragem de colocá-la para dormir. Liguei para minha irmã Val e pedi ao marido dela: por favor, passe por aqui a leve. Não me diga quando, só a pegue. Alguns dias depois fui para casa almoçar e Brandy não estava lá. Eu sabia o que isso significava. Ela se fora. Liguei para a Val e pedi a ela que pegasse Jody na escola e a levasse para jantar. Eu precisava de tempo para me recompor. Durante o jantar, Jody percebeu que alguma coisa estava errada. Por fim, Val sucumbiu e contou-lhe que Brandy tinha sido posta para dormir. Nessa altura, eu já tinha feito tanta coisa errada. Tentara tratar a dor de Brandy. Eu a deixara morrer com meu cunhado. Não tinha sido inteiramente sincera com Jody e tinha permitido que minha irmã contasse à minha filha que o cachorro que ela amava morrera. Mas meu maior erro foi o que fiz quando Jody chegou em casa. Eu não chorei. Não demonstrei qualquer emoção. Disse para mim mesma: preciso ser forte para ela. Eu não queria que ela visse o quanto eu estava machucada. Quando Jody foi para a escola no dia seguinte, eu desabei. Chorei tanto que cheguei a ficar doente. Não conseguia nem dirigir o carro para o trabalho de tão mal que me sentia. Porém, Jody não viu isso. Para sua mente de 13 anos, eu era a mulher que matou o bicho de estimação dela e nem ao menos se incomodou. A morte de Brandy não foi um ponto de virada no nosso relacionamento. Foi mais um sintoma do abismo que se desenvolvia entre nós. Jody já não era mais uma criancinha, mas uma parte de mim ainda a tratava como se fosse. Tampouco era adulta. Contudo, uma parte dela achava que já era inteiramente crescida e que já não precisava mais de mim. Mesmo quando me dei conta pela primeira vez da distância entre nós, a morte de Brandy nos afastou ainda mais. Na época que Dewey chegou, Jody tinha 16 anos, e do mesmo modo que muitas mães de filhas nessa idade, achei que tínhamos vidas separadas. Boa parte disso era culpa minha. Eu trabalhava muito, planejava a reforma da biblioteca que finalmente conseguira aprovar com o Conselho Municipal e não tinha muito tempo para ficar em casa. Entretanto, era culpa dela também. Jody passava a maior parte do tempo com as amigas ou trancada no quarto. Quase toda semana só interagíamos no jantar. Mesmo então, raramente tínhamos muito do que falar. Até Dewey chegar. Com Dewey, eu tinha algo sobre o que falar e que Jody queria ouvir. Eu lhe contava o que ele fizera, quem viera vê-lo, quem brincara com ele, que jornal ou estação de rádio local pedira uma entrevista. Alguns membros da equipe se alternavam para dar comida a Dewey no domingo de manhã. Embora eu nunca conseguisse tirar Jody da cama para essas visitas, muitas vezes dávamos uma parada na biblioteca nas noites de domingo, na volta do jantar na casa de mamãe e papai. Você não acreditaria na agitação de Dewey quando Jody entrava pela porta da biblioteca. O gato se empinava. Ele literalmente dava saltos mortais de cima das estantes para impressioná-la. Enquanto eu estava na sala dos fundos, limpando a caixa de areia e reabastecendo seu prato de comida, Dewey e Jody brincavam. Ela não era apenas outra pessoa que passava o tempo com ele. Dewey era absolutamente louco por Jody. Eu disse que Dewey nunca seguia alguém.
que seu estilo era manter alguma distância, pelo menos durante um tempo. Isso não era verdade com Jodie. Dewey a seguia como um cachorro. Ela era a única pessoa no mundo cujo afeto ele queria e de que precisava. Mesmo quando Jodie vinha à biblioteca durante as horas de trabalho, Dewey corria para o lado dela. Ele não se importava com quem o visse, não tinha vaidade enquanto estava ao lado daquela menina. Assim que ela sentava, Dewey estava no colo dela. Durante os feriados, quando a biblioteca ficava fechada por alguns dias, eu levava Dewey para casa comigo. Ele não gostava da viagem de carro. Sempre presumia que significava uma ida ao Dr. Esterly. Então, passava os primeiros minutos no chão, no assento de trás. Contudo, assim que ele sentia virar na Grand Avenue para a 11th Street, pulava para espiar pela janela. Assim que eu abria a porta, ele corria para dentro de casa para dar uma bela e longa cheirada em tudo. Aí, corria para cima e para baixo da escada, para o porão. Como morava num mundo de um só andar na biblioteca, ele não se cansava dos degraus. Uma vez gasta sua excitação com a escada, Dewey vinha muitas vezes se instalar a meu lado no sofá. Com a mesma frequência, no entanto, sentava nas costas do sofá e ficava olhando pela janela. Estava esperando por Jodie. Quando ela chegava em casa, ele dava um pulo e corria para a porta. Assim que ela entrava, Dewey era igual a velcro. Não saía do lado de Jodie. Metia-se entre as pernas dela, quase a fazendo tropeçar de tão agitado. Enquanto Jodie tomava banho, Dewey esperava no banheiro com ela, de olhos fixos na cortina do chuveiro. Se ela fechasse a porta, ele ficava sentado do lado de fora. Se o chuveiro parasse e ela não saísse logo, ele chorava. Assim que ela sentava, ele estava no colo dela. Não interessava se ela estivesse à mesa do jantar ou no banheiro. Ele pulava em cima dela, massageava-lhe a barriga, ronronava, ronronava e ronronava. O quarto de Jodie era uma bagunça absoluta. No que dizia respeito à aparência dela, a menina era impecável. Não havia um cabelo fora do lugar, um grão de poeira em canto algum. Só para dar uma ideia, ela passava as meias a ferro. Então dá para acreditar que o quarto dela parecia a toca de um ogro? Só um adolescente consegue viver num quarto em que é impossível ver o chão ou fechar a porta do armário, em que pratos e copos cheios de restos ficavam enterrados durante semanas sob roupas sujas. Eu me recusava a limpá-lo, porém também me recusava a parar de reclamar com ela a respeito disso. Um típico relacionamento mãe e filha, eu sei, mas que só é fácil de falar depois do fato. Nunca é simples quando você se está passando por isso. No entanto, tudo era fácil para Dewey. Quarto sujo? Mãe reclamona? E ele se importava? A Jodie está lá, disse ele para mim com um último olhar, ao desaparecer atrás da porta dela para passar a noite. O que mais importa? Algumas vezes, logo antes de se deitar para dormir, Jodie me chamava em seu quarto. Eu entrava e encontrava Dewey guardando o travesseiro dela como se fosse um pote de ouro ou deitado em cima de metade do rosto dela. Eu olhava para ele um segundo, tão desesperado pelo toque dela, e então nós duas começávamos a rir. Jodie era biruta e engraçada quando estava com as amigas. Entretanto, com todos aqueles anos de escola secundária, ela era muito séria comigo. Dewey era a única coisa que tornava nosso relacionamento leve e brincalhão. Com Dewey por perto, ríamos juntas, quase do jeito que fazíamos quando Jodie era criança. Jodie e eu não éramos as únicas que Dewey estava ajudando. A escola secundária de Spencer ficava em frente à biblioteca e cerca de 50 alunos ficavam conosco regularmente depois das aulas. Nos dias que eles apareciam como furacão, Dewey os evitava.
especialmente os mais turbulentos, mas geralmente ele se misturava entre eles. Tinha muitos amigos entre os estudantes, tanto meninos como meninas. Eles o afagavam e brincavam com ele. Por exemplo, rolavam alguns lápis para fora da mesa e viam a surpresa do gato quando os lápis desapareciam. Uma menina sacudia uma caneta da ponta da manga do casaco. Dewey perseguia a caneta pela manga acima e aí, resolvendo que gostava do local quentinho, algumas vezes se deitava para uma soneca. A maioria das crianças ia embora logo depois das 5, quando os pais saíam do trabalho. Alguns poucos ficavam até às 8 horas. Spencer não era imune a problemas. Alcoolismo, negligência, maus tratos. Contudo, nossos frequentadores regulares eram filhos de pais de colarinho azul. Eles amavam os filhos, porém tinham de trabalhar em mais de um emprego ou em mais de um turno para pagar as contas. Esses pais, que só vinham por um momento, raramente encontravam tempo para afagar Dewey. Eles trabalhavam por longas jornadas e tinham refeições para preparar e casas para limpar antes de caírem na cama. Mas seus filhos passavam horas com Dewey, que os entretinha e os amava. Eu nunca me dera conta de quanto isso significava ou de quão profundas eram essas ligações, até ver a mãe de um dos meninos inclinar-se e sussurrar: "Obrigada, Dewey", enquanto afagava ternamente a sua cabeça. Imaginei que ela estava agradecendo por ele passar certo tempo com o filho ou por preencher o que poderia ter sido um tempo difícil e solitário para ele. Ela se levantou e pôs o braço em torno do filho. Aí, quando estava saindo, eu a ouvi perguntar: como estava Dewey hoje? De repente, eu sabia exatamente como ela se sentia. Dewey transformava um difícil tempo de separação em conhecimento geral. Ele era o caminho de volta para o muito que ela já tinha deixado para trás. Eu nunca considerara esse garoto como um dos companheiros mais próximos de Jill. Ele passava a maior parte do tempo à toa com os amigos ou em jogos no computador. Mas aquele gato claramente causava um impacto na vida dele além das paredes da biblioteca. E não era só desse menino. Quanto mais eu olhava, mais percebia que a brasa que se acendia em meu relacionamento com Jodie estava caindo também sobre outras famílias. Como eu, os pais em Spencer inteira passavam 1 hora por dia com seus adolescentes, conversando a respeito de Dewey. A equipe não entendia. Eles viam Jodie e Dewey juntos e achavam que eu ficaria ofendida se o gato amasse alguém mais do que a mim. Depois que Jodie saía, alguém normalmente dizia: "A voz dela é igual à sua. É por isso que ele a ama tanto." Entretanto, eu não sentia nem um pouco de ciúmes. Dewey e eu tínhamos um relacionamento complexo, que envolvia banhos, escovações, visitas ao veterinário e outras experiências desagradáveis. O relacionamento com Jodie era puro e inocente, divertido e gostoso, sem complicações com as responsabilidades. Se eu quisesse dar uma interpretação do meu ponto de vista sobre o relacionamento deles, poderia dizer que Dewey se dava conta de como Jodie era importante para mim, e isso a tornava importante para ele. Eu poderia até ampliar isso e dizer que talvez, apenas talvez, Dewey entendesse o significado daqueles momentos que nós três compartilhávamos. O quanto eu sentia a falta de rir com minha filha. E ele, então, ficava feliz em se jogar sobre a fenda e servir como ponte entre nós. Mas não acho nem um pouco que fosse isso. Dewey amava Jodie porque ela era Jodie.
a calorosa, a amiga, a maravilhosa Jodie. E eu o amava, por ele amar a minha filha. Fim do capítulo 9. Ai, pessoal, me emocionei demais na leitura desse último capítulo. Como eu falei no começo da gravação, a minha gatinha sumiu ontem de manhã e eu até agora não achei. Mas se Deus quiser, ela vai voltar para casa. Eu vou encontrar. E antes dessa, eu tive uma outra gatinha, muito parecida com ela. Ela viveu comigo por 14 anos e meio. Ela era muito especial. E muito do que a Vicky fala que o Dewey fazia, essa minha gatinha de nome Isis também fazia. Eu chegava em casa do trabalho, ela me ouvia abrir o portão, ela vinha correndo. Se eu estava triste, ela deitava no meu colo e não me deixava levantar. Se eu estava feliz, ela trazia uma bolinha de papel para eu jogar para ela, para a gente brincar. Me deu uma saudade. Bom, muito obrigada por vocês ficarem até aqui comigo. Muito obrigada pela compreensão de vocês com essa minha emoção. Deixa o like, deixa o seu comentário, compartilha comigo qual que é o seu bichinho de estimação, o que o seu bichinho de estimação já fez por você. Um grande beijo, um ótimo final de semana e até a nossa próxima leitura. Tchau!